Poder está no ar. E hoje comigo, uma mulher incrível, com uma história sensacional, que é a Celina Jopper. E ela é especialista em desenvolvimento humano. Bom, vai ser muito fácil entrevistar a Celina, porém, falar sobre a Celina eu preciso, acho que talvez de uma hora, porque ela com 20 anos de experiência no mercado, empresária, palestrante, consultora de empresas, certificada em psicologia positiva, coach, master training em PNL, designer, cantoterapeuta, criadora da música atividade e por aí vai. E a gente ia se prolongar muito. Celina, é um prazer receber você aqui para a gente compartilhar um pouco sobre essa história de desenvolvimento humano e tudo mais que a gente vai conversar aqui. Muito obrigado. Obrigada, André, pela oportunidade. Muito bom estar aqui com você e poder bater esse papo. Vamos lá. Bom, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua jornada até se tornar uma especialista em desenvolvimento humano. Muito, muito bom. Eu venho do mundo artístico. Eu nasci numa família muito musical, muito criativa, e a gente aprendia a andar, falar, cantar, tocar, tudo junto, assim, era um pacotão. Então, aos 6 anos eu já tinha o meu violãozinho de criança e já ia para o palco, assim, com uma tranquilidade, porque fazia parte, era como se fosse uma coisa da rotina natural. Minha mãe era professora de violão, de canto, criou a cantoterapia. Então, assim, era um berço. O Roberto Menescal dizia às vezes pra gente: Celina, você nasceu no berço da Bossa Nova, porque a minha mãe é da época da Bossa Nova. E isso me trouxe muitas possibilidades na vida. A música, a arte, essa forma de ser, porque o artista ele é curioso, ele quer experimentar, ele é ousado, ele traz a experimentação, os ensaios como algo muito importante e generoso. Eu estava falando ontem com algumas artistas que vão estar num evento que eu estou fazendo e eu falei, gente, vocês são as mais generosas porque vocês colocam a sua alma a favor da arte, de uma causa e impactam as pessoas de uma maneira muito bonita. Eu acho que todos nós somos artistas. Então, essa maneira de pensar não linear, criatividade, isso faz parte de mim. E eu sempre tive vontade de compartilhar o que eu tenho de melhor, o que eu tenho de oportunidade com os outros. Então, eu comecei por mim mesma, trabalhando o meu próprio desenvolvimento para descobrir quem eu sou, essa autodescoberta, da gente entender qual é a nossa singularidade, sempre foi muito importante para mim. Então, eu fui nesse caminho do meu próprio desenvolvimento e empreendendo, fazendo sempre alguma coisa, criando festivais de música. Eu fiz o Festivalda, foi um projeto que eu criei pelo Brasil inteiro, que dava oportunidade das pessoas seguirem uma carreira musical. Eu trabalhava em turismo, levava pessoas para os Estados Unidos, eu dava aula de violão, dava aula de canto, fazia faculdade, fazia PUC, fazia design na PUC. Então eu fui juntando E eu acho que carreira é algo que você constrói dessa maneira, de uma maneira orgânica, muito mais do que uma maneira totalmente planejada, porque às vezes não é uma linha reta para você chegar a algo que você deseja, é uma coisa que vai sendo construída através até de oportunidades e chamados. Então eu sempre escutei esses chamados e fui fazendo, e chegou uma hora que eu, de tanto trabalhar com essa ideia de autodesenvolvimento, né, e estudando, eu associei os dois mundos que eu vivia, o mundo artístico e o mundo de desenvolvimento humano. E comecei a cada vez mais, eu ia estudando em paralelo todas essas formações que você falou e algumas outras mais, e fui juntando. E aí nasceu a Musicatividade, que é uma metodologia que eu criei, que usa a música para acessar o coração das pessoas, para trabalhar comportamento, transformação e aprendizado. E isso eu levei para as corporações. Bom, vamos lá. Eu vou seguir aqui porque eu quero aproveitar e entender essa diversidade de conhecimento que você tem. Eu queria te perguntar o que te inspirou a seguir a carreira de psicologia positiva e coaching. Mas antes a gente precisa explicar um pouquinho sobre o que é psicologia positiva, né? E eu queria depois que você falasse o que te inspirou a seguir também nesse ramo aí.
Psicologia positiva é a ciência da felicidade, só para dar esse contexto que você pediu, né? É a ciência da felicidade e do potencial humano. Ela nasceu lá atrás, em 1998, com Martin Seligman, que é um pai, vamos dizer assim, da psicologia positiva, apesar de já ter existido várias pessoas que já trabalhavam com esse olhar de buscar o que funciona e o que dá certo com as pessoas. Porque até então, a psicologia estava muito focada nos traumas, nas doenças, nas questões difíceis, emocionais, nos problemas, o que é maravilhoso. Eu sou usuária de psicologia, faço terapia, já fiz, paro, volto. É maravilhoso a gente ter esse trabalho. Mas a psicologia positiva entrou como também uma forma da gente estudar o ser humano e encontrar esse lugar que ele pode florescer, que ele pode crescer, que ele pode se desenvolver, focando no que, nos talentos, nas virtudes. Focando no positivo. No que ele tem de melhor, exatamente. E aí você conecta a psicologia positiva também no teu trabalho de coaching. É uma soma. Porque o coaching, eu venho lá do coaching. Acho que uma das primeiras matérias que saiu no jornal sobre coaching no Brasil, eu estava até incluída nessa matéria. Foi até uma entrevista com a Suzana Pires, que era minha cliente de coaching na época, lá atrás, do caderno Ela. O coaching, ele é uma forma de você entregar alguma coisa. Ele é uma ferramenta, mas você precisa ter bagagem, você precisa ter estofo. Não adianta ser só by the book, né? Segundo as regras e toda a metodologia do coaching, você está ali fazendo tudo certinho. Não. Você precisa, quanto mais repertório você tiver, você usa o coaching para trabalhar com as pessoas. Então, eles se integram perfeitamente o coaching com programação neurolinguística, com psicologia positiva, com o que você tiver de repertório, você pode usar o coaching como um processo para ser parceira dos sonhos e do que o cliente quiser realizar. Então, é por aí. Bom, vamos lá. Eu vou fazer, acho que 2 perguntas juntas aqui. Tá. Como você incorpora a música em seu trabalho de desenvolvimento humano? E a segunda que está conexa aqui é como... pode nos explicar o conceito da musicatividade e como ele surgiu? Exato. Então, a música, como eu falei para você, faz parte de mim. Então, eu comecei a usar a música até nas minhas próprias aulas de canto que eu dava, e eu sentia que as pessoas, através da música, elas podiam se abrir mais, elas baixavam suas resistências, elas deixavam vir emoções que muitas vezes elas estão lá atrás escondidas e não são reveladas. E a música, ela meio que mexe com a gente de uma forma, ela faz um bypass direto pelo racional. Ela não vai para o racional, ela vai direto na sua emoção, no seu coração. Então, através desse trabalho individual com as pessoas, de muito que também eu tive dessa formação de cantoterapia, eu fui trazendo essa possibilidade de usar a música para reforçar os conceitos a serem trabalhados nas organizações. Por exemplo, com uma música que todos podem cantar juntos e a gente entender que cada voz é importante para a gente trazer aquele conjunto de vozes que fazem, no momento de uma abertura de uma palestra, um episódio, vamos dizer assim, muito interessante para você ter material para trabalhar desenvolvimento humano. Então, é bem natural o que aconteceu comigo nessa criação da musicatividade. A musicatividade, pelo que você está falando, ela também, as coisas vão se conectando. Então, a psicologia positiva, ela é extremamente interessante no desenvolvimento humano, desenvolvimento de equipes de empresas, que você também é consultora de grandes empresas, né? Como Coca-Cola, Glaxo, Icatu, Bradesco, por aí vai. E a psicologia positiva, ela pode se conectar à musicatividade ali na hora de trabalhar em equipes, grupos, etc. E tenho certeza que você faz isso, né? Agora, qual foi a experiência assim, que você lembra, mais impactante que você teve ao trabalhar com equipes usando essas suas técnicas? Você viu uma transformação ali numa pessoa, no desbloqueio, né? Na quebra da timidez, numa pessoa travada que ela passou a sorrir. A transformação dos grupos, desde o momento que
que eu chego e começo, né? Porque é uma construção, né? Você não chega e impõe alguma coisa que já está ali na prateleira. É tudo muito customizado, eu percebo muito como está o grupo, mas a transformação das pessoas do início até o final de uma palestra, por exemplo, de 1 hora e meia, é uma coisa que não dá para... não dá nem para definir, de tanta emoção, de você ver pessoas que chegam fechadas, resistentes, até porque numa organização, quando vem um trabalho de fora, né, que existe uma promoção de um evento, vamos trabalhar liderança, vamos trabalhar team building, vamos trabalhar a arte de exercer o seu melhor potencial na vida, enfim. As pessoas já chegam meio cabreiras, assim, né, André? Então, assim, quando você já traz a música e traz uma coisa descontraída, leve, já começa a quebrar esse estado. E isso é uma super vantagem. Eu me sinto assim privilegiada de ter esse tipo de ferramenta. Porque você abre a possibilidade de realmente entrar e ter uma relação. Baixa a guarda das pessoas. Baixa a guarda com as pessoas, assim, que seja real, seja autêntica. As pessoas ali começam a tirar suas defesas, suas máscaras, e aí a gente começa a ver, conforme a gente vai trabalhando, autoestima, autoconfiança, a autogestão, porque você, para ser um líder e gerir pessoas, em primeiro lugar, você precisa gerir você próprio, né? E aí a gente vai construindo até chegar a um grande finale, que você, quando acaba, você olha assim, às vezes, na maioria das vezes, as pessoas estão abraçadas, cantando juntas numa só voz, nessa harmonia que a gente busca em times, né, em grupos. Sim. Bom, seguindo aqui a nossa entrevista aqui, nessa nossa entrevistada aqui tem multiconhecimentos, eu vou agora buscar um pouquinho sobre as técnicas de PNL. E a minha pergunta é como você adapta as suas técnicas de PNL e coaching para diferentes tipos de empresas e equipes. Mas, primeiro, nem todo mundo sabe o que é um PNL e a importância do PNL. Então, como você adapta as suas técnicas de PNL e coaching para diferentes tipos de empresas e equipes? E explica um pouquinho, primeiro, o que é o PNL e quais são os benefícios de quem domina essa técnica. Essa técnica é uma técnica muito interessante. Ela já existe há muitos anos, até antes da psicologia positiva, e chama-se programação neurolinguística. As duas coisas mais importantes da PNL são, que você pode reproduzir e você pode se beneficiar entendendo qual é uma estratégia que uma pessoa usa de pensamento, como é que funciona a cabeça dela para ela chegar a um resultado que ela chega. Por exemplo, uma pessoa que malha todo dia. Eu acho isso lindo. Eu não malhava todo dia. Eu cheguei na minha academia e comecei a entender como é que funciona a mente dessas pessoas para que elas se motivem o suficiente para malhar todo dia, por exemplo. E várias diziam, não, a minha é porque eu acredito que me traz mais saúde. Outra é porque eu gosto de ficar, né, com um corpo maravilhoso. Outra é porque eu adoro desafio. Então, eu comecei a coletar dados, só para dar um exemplo, dados importantes que essas pessoas usavam na estratégia mental delas, e como se salvasse no meu sistema, sabe? Você save as estratégia para eu malhar todo dia. E aí você começa a ver que dá certo, se você começa a pensar assim. Então, assim, qualquer pessoa que tem um resultado interessante que você queira modelar, que a gente chama, você pode usar isso para transformar a sua vida. Eu acho isso lindo, porque você, por exemplo, se a gente está conversando aqui sobre algum assunto que a gente domina, os seus ouvintes, as pessoas que estão ligadas aqui no seu programa, vão pensar, poxa, que bacana o que o André faz e como ele pensa. A grande frase que eu achei num desses treinamentos que a gente estava conversando, né, da Disney, né, no Disney Institute que eu fiz, e quando você chegar lá, eles falam pra gente assim, a gente não vai ensinar para vocês nada demais, a gente só vai ensinar como a gente pensa. Então, isso é uma das coisas que a PNL traz. Então, pode falar. E só tem mais uma outra, que é você poder transformar, ressignificar e reprogramar crenças que não estão funcionando para você.
por exemplo. Então, crenças limitantes você pode transformar em crenças de possibilidades. E isso é outro software que a gente roda, né? São as nossas crenças. Nós somos um sistema de crenças. Exato. Né? E um pouco você falou aqui agora, eu achei interessante que o exemplo, por exemplo, da academia, que serve para qualquer exemplo. Na verdade, você olhou uma atividade que naquele momento você não tinha o hábito, mas você olhou com uma outro olhar. Você falou assim, deixa eu descodificar, né, uma pessoa que tem o hábito para entender os códigos que ela usa e criar o meu código através do que eu estou entendendo ali. Exatamente. O que tem a ver para mim? O que essa pessoa pensa que eu posso associar aos meus valores? Lógico, você não vai poder trazer alguma coisa que não tem a ver com você. Sim. Mas ali você tem como se fosse um buffet que você vai escolhendo. Isso eu quero para mim, isso aqui também, e aí você... Por isso que a autogestão é tão importante. Isso tudo é autogestão, né? Porque, assim, através desse... Primeiro você precisa entender para fazer sentido. Quando faz sentido, você vai tomar gosto ou não. Fez sentido, senão não é para mim. Não, fez sentido, eu quero criar esse hábito. Aí vem o poder do hábito. Exatamente. Que é fundamental. Porque fez sentido e não criou o hábito, você não vai executar. Com certeza. Né? Com certeza. Então, e como é que você também usa esse sistema de crenças nessa parte de desenvolvimento humano? Como é que você faz essa gestão de fazer as pessoas entenderem que nós somos um software vivo e que nesse software tem alguns bugs, que são as crenças limitantes, né? Tá dentro desse teu pacote aí de desenvolvimento humano, provavelmente despertar, né? Que o nosso sistema central foi provavelmente na primeira infância embutido algumas crenças limitantes, né? Exato. Trabalha também isso. Muito, muito. Isso é fundamental. O primeiro passo é você ter consciência. Porque às vezes a gente não tem consciência de uma crença que está rodando dentro da gente, a gente só entende os resultados. Então, uma dica que eu dou é: olhe para você e veja, essa área da sua vida não está funcionando bem para você, isso aqui não está dando certo. Então, vai para trás, vai para o backstage e vai entender o que você pensa sobre isso. Então, o que você pensa, por exemplo, sobre relacionamentos? O que você pensa sobre dinheiro? O que você pensa sobre sua carreira? E são os pensamentos... A crença nada mais é do que pensamentos que rodam no seu sistema com frequência, e isso te traz a possibilidade de ter um comportamento XYZ. Então, em primeiro lugar, é você ter a consciência do que está funcionando aqui no seu sistema. Né? E depois a gente trazer isso para aquele lugar. Então, bacana, é assim que eu penso, mas será que isso está me ajudando a construir o que eu desejo? Será que essa forma de pensar, por exemplo, sabe uma crença popular que às vezes a gente ouve, e não é só a nossa família, não, é a sociedade, a mídia, é uma série de coisas que vão trazendo alguns bugs, porque, por exemplo, você pensar que para eu ser feliz, eu preciso ser magra, eu preciso ser elegante, eu preciso usar as melhores roupas, eu preciso ser mais bonita do que fulano, eu preciso... A mulher, então, tem uma autocobrança muito grande. Enorme. E a sociedade reforça isso. Então, ou então, dinheiro não traz felicidade. Né? Já ouviu isso, né? É péssima essa frase. Essa frase, assim, lógico, dinheiro não traz felicidade, mas dinheiro, para mim, por exemplo, se eu for pensar, o que é dinheiro para mim? Dinheiro, a minha crença, dinheiro é possibilidade. Dinheiro é uma ferramenta, né? Possibilidade de eu estudar, de eu crescer, de eu me desenvolver, de eu viajar e de eu ajudar as outras pessoas. Porque aí tem aquela coisa de você servir de volta, né? Às vezes a felicidade é tocar um violão. Felicidade é individual. O dinheiro é apenas uma ferramenta para a gente fazer coisas, mas não é isso. Agora, falando de crença, ouvindo você falar, crenças limitantes, crenças positivas, e você falou também muito de pensamentos repetitivos. Né? A gente está vivendo uma geração nova aí de pessoas com crise de ansiedade, né? Que passa muito também sobre pensamentos repetitivos e medos e etc.
Agora, pensamentos produzem sentimentos, né? E sentimentos produzem ações. Exatamente. Né? E muitas vezes você precisa mudar o ambiente, que só a troca de ambiente, troca de pessoas vão te trazer novas ideias, novos pensamentos e etc. E uma pessoa às vezes fica enclausurada num ambiente com um grupo de pessoas, ela acaba se conectando à crença daquelas pessoas também, e essa troca de ambiente, troca de pessoas, troca também as sensações, né? Com certeza. E está ligado ao desenvolvimento humano. Com certeza. Isso também deve influenciar muito nas equipes, né? Porque as equipes dentro de empresa, elas estão bloqueadas ali naquele grupo, né? E como é que se troca pensamentos e crenças ali? Então, é um trabalho muito importante aí que você faz aí com todo esse know-how que você tem. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, que pode nos contar mais sobre o seu treinamento no Disney Approach to Business e como ele influenciou o seu trabalho. Você fez 2 treinamentos na Disney, pelo que eu entendi, né? Foram dois cursos, Como ele influenciou o teu trabalho? Olha, a Disney influencia meu trabalho desde que eu sou adolescente, porque comecei a ir para a Disney e eu adoro ver excelência. Uhum. Eu sou uma pessoa que tem uma característica, uma virtude que chama apreciação ao belo e à excelência. Isso até depois pode dar uma dica para os seus ouvintes e seguidores, enfim, desse teste que você pode fazer para você saber quais são as suas 5 maiores virtudes. E isso ajuda a gente trabalhar o nosso bem-estar, traz mais felicidade para a gente se a gente usa as nossas virtudes no dia a dia. Então, para mim, estar dentro da Disney já era uma coisa assim que me motivava demais. E eu comecei trabalhando como guia, aquela que leva a bandeirinha, sim, grupos brasileiros. E aí eu fui entendendo essa forma deles pensarem e aí quis me aprofundar. No Disney Institute, você tem cursos de, sei lá, uma semana que você faz uma imersão lá. E esse de Business Excellence eu entendi muito, porque a Disney trabalha muita cultura. Então, e cultura para eles é resultado, né? Então, entender como você pode promover uma cultura que apoia. Cultura, e é o que eles falam, pode ser resumida numa frase, é o jeito que a gente faz as coisas aqui. A gente faz desse jeito. Por exemplo, a gente aqui, nós dois hoje, a gente se concentrou antes de começar, né, para começar o nosso papo. A gente precisou alinhar. Isso é o jeito, é uma cultura aqui, sim, que você traz do seu ambiente. E eu estava alinhada já com essa cultura. Então, assim, esse primeiro curso foi assim, muito sobre como você pegar um negócio e fazer a sua cultura estar realmente viva e ativa com seus colaboradores, funcionários. Então, o Business Excellence eu posso tirar esse grande aprendizado. E o outro foi o Quality Services, né? Foi sobre serviços. E eles arrebentam, né, em termos de serviços. Então, experiência do consumidor, experiência do cliente. Experiência do consumidor, o que é o serviço? O serviço não é só a interação, é o ambiente também, aquilo, sim, que você falou, né? Até a estrutura física. Você chega aqui e você está num ambiente que favorece a nossa intimidade, porque a gente está sentando, olhando olho no olho, né? Então, assim, como é que o ambiente externo físico mesmo pode também mandar mensagens de cultura, de branding, de serviço. Então, esses cursos foram muito valiosos para mim, sempre gostei. E eu uso isso muito, Bom, vamos lá. Vou falar agora de Design Thinking, né? Qual a importância do Design Thinking no desenvolvimento humano e como você aplica? De novo, vamos explicar um pouquinho sobre o conceito de Design Thinking e aí sim, qual a importância do Design Thinking no desenvolvimento humano e como você aplica? Então, o Design Thinking, ele traz essa possibilidade de você ter uma empatia com a pessoa. Por exemplo, estou falando já dentro de uma corporação. Quais são as suas dores? Né? E o que você está sentindo? Você não chega numa empresa para entregar algo que está encaixotado. Não, você precisa
apurar esse sentimento, essa sensibilidade, essa empatia, para entender quais são essas dores, quais são esses problemas que você pode ajudar a solucionar em termos de pessoas, de gente, que é a minha área. Então, aí esse momento de você entender e de você começar a colocar em prática, e é como se você fosse fazer um protótipo, principalmente quando você trabalha com a liderança, para depois cascatear o que a gente trabalhou lá para a ponta. Que às vezes lá na ponta a sua cultura, os seus investimentos podem ser totalmente dizimados se você não tiver esse alinhamento. Então a gente começa com os principais promotores de uma cultura, de cultura, comportamento, estratégia, e aí a gente vai trabalhando. Então, assim, colocar em prática, colocar em ação e chegar a essa forma de co-criar junto. Eu sou muito a favor de co-criar e trazendo essa curiosidade, esse pensamento não linear, né? Porque 2 mais 2 é 4, essa é a resposta certa. E aí, vamos lá, vamos explorar isso. Então, assim, a cabeça do designer, o designer adora um problema. Então, ele adora resolver problemas. E essa minha formação foi a minha formação universitária na PUC, que eu ali fiquei fascinada por essa questão, né? Por essa questão de você poder colocar em prática de uma forma programada, vamos dizer. Então, você tem um lado racional para você ter uma estrutura, mas usando a sua sensibilidade, usando a sua empatia para solucionar problemas na área de desenvolvimento de pessoas e na área de pessoas, né? Legal. E como você equilibra as suas diversas certificações e formações em seu trabalho diário? Depende da situação, depende do cliente, depende do que é a necessidade ali dessa minha, vamos dizer, dessa minha atuação, seja como palestrante, seja como coach, seja como condutora de um programa. Às vezes tem programas dentro das organizações que duram 2 anos, né? Então, eu vou usando, eu chamo isso assim de uma caixa de ferramenta. Eu vou usando as ferramentas necessárias que eu sinto. Então, ter essa caixa com muitas possibilidades é muito importante. Então, eu vou assim, sentindo e vou fazendo trazendo uma proposta, mas pegando, né, o que eu tenho de possibilidades nesse ferramental que a gente está conversando. O que você acredita ser o maior benefício da psicologia positiva no ambiente corporativo? Eu acredito que seja relacionamento. Um dos maiores amplificadores de bem-estar e felicidade é relacionamento. Então, quando você tem um superior, um gerente que se preocupa com você, que está interessado nessa troca, está interessado realmente em te ouvir, em te validar, em trazer um ambiente seguro para você poder se expressar e ser quem você você está muito bem. Então, todos os últimos estudos na área de psicologia positiva mostram a importância porque felicidade é uma construção, não é uma coisa só, né? E uma das os importantes elementos da felicidade é relacionamento. Então, acho que eu chamo agora, não chamo mais de organizações, eu chamo de organismos. São organismos vivos. Dentro das organizações, a gente tem pessoas. Então, o que é mais importante para as pessoas? O que a gente leva da vida? É a troca, é o relacionamento. Então, para mim, é relacionamento. Eu vejo que a maioria das empresas, elas pequenas e médias, né? Elas estão no dia a dia ali focadas só em trabalho, uma esteira de trabalho massiva, né? Me parece que as grandes empresas, não todas, né? Mas as grandes empresas, elas têm um departamento ali que é um novo tipo de RH que está preocupado com quem é aquele cara que está ali, o ser humano que está por trás daquela cadeira. E essas empresas estão entendendo que para elas se desenvolverem melhor,
continuarem na liderança de mercado, elas precisam realmente de um trabalho profundo no desenvolvimento do humano que trabalha com elas. E eu queria que você me desse assim, é exatamente isso. As empresas pequenas e médias estão correndo muito atrás do objetivo final e estão olhando talvez pouco o humano que está ali dentro. E as empresas líderes que têm essa preocupação, elas vão ganhar mais distância, né? Vão estar mais à frente do mercado, porque elas estão conseguindo equilibrar essa dinâmica que nós estamos hoje, que o dia parece que não tem mais 24 horas, parece que tem 16, parece que tem 12 horas, mas está conseguindo proteger a mente de seus trabalhadores para que, com mentes saudáveis, a empresa tenha insights melhores do time, né, já que empresas são feitas de pessoas, e continuem seguindo a liderança. Basicamente é isso. As grandes empresas estão mais voltadas para o humano e as pequenas mais voltadas para resultado. Essa é a média mesmo? Na realidade, não sei se eu entendi bem, me corrija se eu estiver errada, mas assim, a sua pergunta, né? As empresas pequenas têm um fator de sobrevivência. Sim. Elas têm menos fôlego. Então, às vezes, você está ali precisando, como se fosse um ser humano. Se eu estou com fome, eu preciso de um prato de comida aqui agora, as outras coisas a gente deixa para depois. Mas, e o paralelo seria, a gente tem que dar resultados, senão a gente não sobrevive. Tanto que a maioria das empresas que começam, acho que chega a 50%, elas fecham suas portas em 5 anos. Depois corrijam esses números, sim, porque não está atualizado, mas é uma proporção muito grande, né? Muito grande de empresas que fecham as portas, e tantos negócios, tantos investimentos que são colocados e tantos sonhos que são perdidos por conta dessa necessidade de ficar vivo em primeiro lugar, né, de existência. Então, sim, eu acredito que quando você tem uma empresa maior, você pode ter um tempo para chegar e conversar sobre questões humanas com mais tranquilidade. Você pode trazer alguns elementos que podem ajudar a cuidar desse time que você tem, né? Existe esse fôlego que a empresa maior tem. Mas eu acredito que se você começa uma empresa movido por um propósito, e se você contrata, que é uma das coisas fundamentais para você montar uma empresa, é você saber quem você bota dentro do ônibus, como fala o Tim Collins, né? Quem é que vai entrar dentro desse meu ônibus? Está alinhado com o meu propósito? Aí as pessoas já se sentem valorizadas porque elas estão ali, assim, compartilhando algo maior. E nesse caminho e nessa jornada, você, de uma forma muito linda, porque eu acho que o propósito e o significado é o que move a gente, né? É a nossa razão de existir. As pessoas vão se sentindo incluídas e chegam e ter essa abertura, né, de também cuidar das pessoas dentro do possível. Então, assim, eu acho que você tem um ponto aí, mas eu acho que eu sempre olho o lado do copo cheio, né? Eu vejo o seguinte... Meio cheio. Empresas, tem alguns exemplos que vieram rápido na cabeça aqui. Vou citar o nome de algumas empresas, não necessariamente quer dizer que essas empresas fizeram isso, né? Mas o Google, ele começou... O Yahoo já existia, e era um mecanismo de busca. O Google veio depois, do absoluto zero a um sucesso extraordinário. No Brasil, o Nubank, acompanhei muito de perto ali o começo do Nubank, até conheci os fundadores antes do dia 1, e eles tinham um propósito muito firme na cabeça, né, de ajudar brasileiros a ter acesso mais rápido à conta corrente, a banco, e simplificar processos. E talvez essas empresas ou outras empresas que eram pequenas ou estavam começando e passaram grandes empresas
atravessaram, até num tempo muito curto, elas tenham esse cuidado no começo, mesmo que exatamente precisavam acelerar muito seus processos, ganhar mercado, e no começo é tudo muito difícil, custo e tal, mas olharam em uma meia hora do dia para os seus times e para criar harmonia. Porque times que trabalham com mais harmonia trabalham melhor. Com certeza. E existe também muita cultura do medo. Que líderes impõem a cultura do medo dentro da empresa para serem respeitados, etc. São ambientes hostis corporativos. Isso é uma enormidade. Quantas pessoas estão dentro de companhias, trabalham porque precisam ganhar dinheiro, mas vão com medo. Não querem nem ir para o trabalho, mas tem que ir. E aí o desenvolvimento humano entra nessa pegada, onde tem um líder que consegue olhar para o time e ver que aquele time tem que estar saudável emocional e mentalmente para trabalhar. Então, provavelmente, empresas como eu até citei aqui, que vieram pequenininho e atravessaram em pouco tempo grandes empresas, têm um olhar onde a cultura do medo não é empregada, né? E onde cria um ambiente saudável para trabalhar. E o que você fala sobre design thinking, psicologia positiva e desenvolvimento humano, ele está muito ligado nas empresas que entendem isso, né? Que precisam criar um ambiente saudável. Eu acho que é isso. Eu acho que empresas pequenas também precisam ter tempo para isso. Porque esse ambiente positivo vai ajudar que as pessoas estejam mais felizes. A gente estava falando de felicidade antes de a gente começar a gravar, né? E a felicidade no ambiente de trabalho é fundamental. 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 O que eu acredito muito é que se a gente dá o tom, e aí eu trago uma metáfora musical, né? Dá esse tom de abertura, de respeito, isso tudo a gente pode colocar já nos valores essenciais de uma organização. Isso tem muito a ver com o fundador, tem muito a ver com o líder. Aliás, tem totalmente a ver, né? Então, se a liderança dá esse tom, é maravilhoso. E isso pode acontecer numa empresa pequena, numa startup, pode acontecer em empresas de diversos tamanhos. E você pode ter grandes empresas que o tom não é esse, que o tom está desafinado em relação ao ser humano. Então, assim, vai, de novo, eu foco muito no indivíduo, né? Nesse primeiro relacionamento que a gente tem, que é com a gente mesmo. Se um líder, ele é uma pessoa que valoriza o ser humano, valoriza uma boa relação, valoriza um capitalismo mais consciente, onde o objetivo não é só o lucro. Eu adoro o movimento do capitalismo consciente, né? E a gente pode criar uma empresa, uma organização saudável em termos de valores humanos, de respeito, de considerar o ser humano, seja o tamanho que for, né? Então, acho que tem muito a ver com o líder. E a gente, quando está numa grande organização, tem algumas coisas que já estão meio engessadas, que aí o líder precisa ser disruptivo, até se ele quiser trazer algumas coisas importantes, como essa humanização das relações. Ora, somos humanos, né? E aí as pessoas vêm falar sobre humanização nas organizações. A gente cria uma empresa com seres humanos para servir a outros seres humanos, né? Então, assim, vamos lembrar disso, né? Que quem está não atrás da cadeira, quem está na frente da cadeira é um ser humano. Teve um CEO uma vez que eu conversei, ele falou assim, sabe, eu contratei um profissional para essa posição e de repente chegou uma pessoa. Realmente, complexo, você está querendo que a pessoa seja só... Ela traz com ela essas características humanas, queira você ou não. Então, é muito importante a gente poder ter trabalhar primeiro o ser humano com seus próprios valores, a liderança, e depois você vai buscando um relacionamento com o outro e com o todo. E isso, se você coloca e planta o melhor, volta para você. Então, assim, tem muitas histórias de líderes que precisaram, que aprenderam muito
com as suas organizações. Um deles é o CEO ex-CEO e membro do conselho da United Airlines, que eu até entrevistei, tá no meu canal, no programa que eu tenho, que é o Inside Conferences. Ele teve um problema no coração quando ele assumiu a United Airlines, mas ele já tinha estado 45 dias na empresa, já tinha feito essa conexão com as pessoas, ouvindo, etc. E aí essas pessoas apoiaram ele depois de 45 dias no trabalho, porque houve esse bond, né? Esse laço, essa conexão que a gente está tendo aqui, esse olho no olho, essa receptividade, esse ouvir. E aí ele voltou com um coração novo, fez um transplante para a United e conseguiu fazer um turnaround assim, maravilhoso, e a empresa se recuperou, estava vivendo um momento difícil. Então, assim, são várias as histórias. O que eu trago aqui é, assim, líderes, invistam em vocês em primeiro lugar. E aí, com certeza, isso vai trazer uma repercussão na sua liderança e na construção de uma empresa saudável, feliz e próspera. Como a gente está falando aqui de afinação e outras desafinações, eu queria te perguntar como a cantoterapia pode ser uma ferramenta eficaz na integração de equipes. O canto eu sou apaixonada por isso. A nossa voz a gente usa para falar. Tem muita gente que usa para cantar também, cantores de chuveiro, cantores de carro. Então, a gente se expressar através da nossa voz, colocando a melodia, né, trazendo uma canção, por exemplo, em um momento, seja no banheiro, no chuveiro, ou se juntando num coral, é muito potente. A gente usa o canto para trabalhar a autoestima, trabalhar a autoconfiança, trabalhar a sua essência e a sua validação, porque a nossa voz é muito potente. A nossa voz é a nossa identidade. Você conhece a pessoa pela voz. Você sabe a emoção que a pessoa está sentindo até por um alô que ela fala com você no telefone. Se ela fala, alô, aí você diz, o que está acontecendo? É verdade. Né? E na integração de equipes, a cantoterapia, imagino que ela também permite ali ver quem está mais bloqueado no início, quem está mais solto, e em algum momento a alegria de um vai contagiando o outro e vai soltando. Isso ajuda a integração, porque o canto inspira sempre, né? E muitas pessoas realmente são tímidas, têm bloqueio, etc. Mas na integração de equipes, imagino que a cantoterapia ela ajuda a deixar mais leve aquele ambiente, mais amistoso. E ela deve proporcionar uma integração muito melhor que Fantástica. Se ela não tivesse passado por ali. Fantástica, porque você tem material até para trabalhar no vivencial. Quando eu promovo no início do trabalho um momento que eu desafio as pessoas a cantarem uma música em conjunto. Primeiro eu chamo a pessoa para o palco sozinha e ela canta. O importante não é nem cantar, o importante é você ousar, você fazer diferente, você sair da sua zona de conforto e se desafiar. E depois, quando a gente traz o grupo inteiro cantando, é sempre um momento que as pessoas vão... E é engraçado eu falar é sempre, né? Porque se você tem mais de 20 a 50 pessoas cantando, predomina a qualidade vocal. Isso é muito interessante, porque as vozes se complementam. Então, uma pessoa que tem uma voz mais grave ou tem uma voz mais aguda, elas vão se complementar ao longo da música. E a mesma coisa com talentos. Às vezes você tem uma pessoa que tem um talento para lidar com números, outro para lidar com pessoas. E você vai ter dentro da organização essa canção acontecendo, onde as pessoas podem soltar a sua voz no seu tom, na sua área de expertise. E aí, quando a gente junta todo mundo cantando, pessoas que às vezes dizem que nunca se imaginariam cantando, eu não tenho voz, eu não canto, e a gente fala, não, mas vamos lá, vamos tentar, vocês topam? E aí as pessoas cantam uma música e sai lindo, porque esse é o resultado de muitas vozes juntas, alinhadas a um propósito, que era ali de cantar e cantar bem, quando eu os convidei a participar dessa atividade. Legal. Cristiano,
Coloca aqui na nossa tela aquele primeiro slide, por favor. Esse, deixa aí. Bom, estamos falando de voz. Então, queria que você falasse um pouco sobre o seu projeto social. Solte sua voz por uma causa. É apaixonante. Eu adoro esse projeto, já está na 7ª edição. E, na realidade, assim, ele vai trabalhar com alguns grupos. E o primeiro grupo, que eu acho que é o mais corajoso, é justamente dessas pessoas que não se imaginavam cantando. E a gente vai montar um show beneficente, e a gente vai angariar o que vai dar de resultado desse show para uma causa que a gente abraça. Então, o Solte Sua Voz por uma Causa, ele existe para abraçar causas que são importantes, causas nobres, lindas, que a gente já vem abraçando ao longo desse tempo, e trazer visibilidade, a consciência de você poder servir, de você ter um trabalho social. Enfim, ele tem várias formas de trazer um retorno para uma causa, até uma vitrine para mostrar o que essa causa promove, etc. Então, esse ano a gente está trazendo o Solte Sua Voz por uma Causa em junho. Eu já estou me adiantando então, aqui, calma, né? Vamos lá. Então, vai ter um evento esse ano, né? Isso. Qual foi a motivação por trás do evento One by One e quais são os objetivos desse evento? Então, One by One é uma causa linda que é capitaneada pela Teresa Stengel, e esse movimento, essa causa, ajuda a crianças que têm... Pode passar umas telas aí, Cristiano. Ajuda a crianças que têm problemas neurológicos. Isso aqui é um dos eventos. Era aquilo que eu estava falando, a gente junta algumas tribos nesse evento. A gente junta a sociedade carioca, que se mobiliza, e essa tribo é a mais corajosa, é aquela que nunca se imaginou cantando e já cantou no Teatro Municipal. Esse ano a gente vai cantar na Cidade das Artes. Então a gente monta um coral com pessoas que não necessariamente são cantoras, e se apresentam nesse show beneficente. Depois a gente tem artistas também já consagrados, pessoas, por exemplo, nesse ano do The Voice, pessoas que estão nesse mundo artístico e já são maravilhosas. E tem uma tribo também, que é a tribo do mundo corporativo, que eu também trago a turma que eu convivo, né? E aí dentro das empresas, a gente vai conhecendo pessoas que são artistas maravilhosos. Muito bacana essa frase, né? A música tem o poder de transformar pessoas e circunstâncias. Fala um pouquinho sobre isso. É aquilo que a gente estava falando da arte, né? A arte te leva para um caminho de possibilidades. A arte não tem, como você falou assim, às vezes a gente não tem resposta errada. A gente está falando um pouquinho mais cedo sobre isso, né? A arte, ela é livre. Você, quando se manifesta de uma forma artística, musical, nesse meu caso, desse projeto, você está ali florescendo, desabrochando, você está colocando um pouco da sua emoção para fora. Então, quando a gente está lidando com as pessoas que estão ali cantando, e a gente no nosso coral, eu costumo falar, para fazer o bem, a gente precisa estar bem. Então, a gente trabalha um pouquinho também de autodesenvolvimento, porque eu tenho essa pegada de desenvolvimento humano. Então, seja preparando um show como esse que a gente está preparando, como preparando um grupo vocal, a gente vai ali buscar um ambiente, a gente cria uma comunidade. E a música é a grande linha mestra dessa comunidade, onde a gente traz a generosidade, onde a gente traz a gentileza como comportamentos essenciais ali nessa comunidade que a gente cria. Então, eu acredito no poder que a música tem, até de chegar numa comunidade de crianças que não tiveram tantas oportunidades, e dizer, não, vem cá aprender um pouquinho
de música, vem cá cantar com a gente, ou vem cá tocar esse violino, que é uma das causas que a gente apoiou, foi a Ação Social pela Música. Tem um slide lindo dos meninos começando a tocar. Esse é o Galpão Aplauso, que a gente apoiou há muitos anos atrás. Pode passar, por favor. Esse também foi um outro evento que o Instituto da Criança foi a Causa Abraçada. Enfim, esse foi o INCA. A gente teve Ação Social pela Música, que eu acho que é o próximo. Vê se olha, tá vendo essa orquestra linda de jovens? Eles começaram a tocar violino, crianças, e depois já chegaram. Olha lá que graça, se dá para ver bem. Né? Eles estão ali começando pequenininhos e chegam a formar uma orquestra linda. E essa inserção deles na sociedade é através dessa habilidade musical que eles são favorecidos, né? A gente traz essa possibilidade, por exemplo, apoiando uma causa como essa, e eles vivem uma vida de fazer com outra perspectiva. Isso eu acho que é muito bacana, esse tipo de transformação. Esse a gente fez no Teatro Municipal, em parceria com a ONG da Bees of Love. São 70 mulheres cantando no palco, assim, emblemático do Teatro Municipal, a emoção de cantar nesse palco. Gente que nunca cantou na vida chega lá e isso trabalha a autoestima, né? Sim. Poxa, se eu sou capaz de subir num palco e cantar, eu também sou capaz de repente, criar um projeto, de mudar a minha posição dentro da minha família, de encontrar uma carreira diferente, de ousar, de criar novos relacionamentos. Por que não? É verdade. Né? Coral Alegria, eu sou madrinha desse coral da Rocinha, que a gente fez também um trabalho de protagonistas, que é um programa para também trabalhar essa autoestima, autoconfiança das crianças e dos participantes. Então, o Sol de Sua Voz, com a plateia, a gente também tem... Aí são pessoas nessa plateia que se sensibilizam com o que a gente apresenta no show e criam esse vínculo emocional. E mais do que isso, né, cria uma consciência da importância da gente investir em projetos sociais. Né? O One by One será quando? One by One é desse ano, vai ser no dia 25 de junho, na Cidade das Artes, às 8 horas da noite. Depois a gente pode passar vai ser vendido na hora e também no Simpla, né? A gente vai ter um link que vai passar assim que a gente receber, a gente pode até passar para vocês. Mas essa causa é uma causa linda que ajuda milhares de famílias a poderem trazer para o seu núcleo uma qualidade de vida melhor. Porque, imagina, crianças que têm problemas neurológicos e que paralisia e que não tem como se locomover. Às vezes as mães carregam as crianças no colo, às vezes uma criança já com 12 anos, porque ela não consegue se locomover. Esse é um projeto muito importante, a gente precisa apoiar essa causa, como diversas outras causas, e espero que vocês, se puderem estar nesse evento, dia 25 de junho, né? Dia 25 de junho, às 8 horas da noite, na Cidade das Artes. Tem muita música. Muita música. E vai ser, sabe que... André, você tem que ir, tá? Por favor. É um show, um tributo a Rita Lee. Então é um show divertido, leve. A gente tem momentos também de uma parte mais lúdica, comediantes maravilhosos que vão participar com a gente, cantores de musical. A gente tem, assim... Eu acho que é muito importante. A gente não... é um show beneficente, eu vou lá só para dar uma força. Não. Você vai lá para se divertir e ver um show muito bom. Isso eu assino embaixo. Deixa eu te perguntar. Qual foi o momento mais transformador da sua carreira que realmente mudou sua visão sobre o desenvolvimento humano? Ai, são tantos. Algum que você falou assim, eu estou fazendo a coisa certa, escolhi certo, eu vi uma transformação. Deixa eu até lembrar agora, por exemplo, de uma palestra que eu dei na semana passada. Uma pessoa chegou para mim e falou, eu cheguei aqui como se estivesse numa tempestade, num lugar cinza, tudo estava ruim. E depois da gente estar junto aqui,
eu tenho um sol dentro de mim. Eu tenho um sol brilhando dentro de mim. Eu acredito que esse sol vai iluminar o meu caminho e a minha vida. Muito bacana. Com 1 hora de interação, assim, isso foi semana passada, mas eu posso te falar, assim, muitos casos, porque para mim é você impactar. Se você impacta uma pessoa, eu já estou na minha missão. Então, só de ouvir essa pessoa falando e a transformação do grupo é muito especial. Bom, a gente está indo para o finalzinho do nosso programa. Cristiano, pode voltar para a tela principal, tá, do programa. Qual foi assim, o maior desafio que você enfrentou ao trabalhar com uma grande corporação e como você conseguiu superá-lo? Um dia eu cheguei num desses grandes hotéis de evento e aí já me receberam dizendo assim, olha, essa equipe, esse time não tem muito... Acho que você vai se frustrar porque eles são cientistas, são pessoas sérias e que eles não vão entrar nessa coisa da música, sabe assim, era uma grande empresa, então provavelmente essa pessoa não foi quem me contratou, né, porque também não ia me receber dessa forma maravilhosa. E realmente eu entrei, era um time de pessoas que predominantemente trabalhavam com o lado esquerdo do cérebro, que é o lado mais pragmático, mais criterioso, enfim, cartesiano, né? Eu encontrei esse grupo, só que eu acredito que não só as pessoas que têm esse lado mais desenvolvido e usam mais esse lado, como também as pessoas que têm o lado direito do cérebro, que é o lado mais criativo, que tem um pensamento não linear, que entende contexto, todas as pessoas precisam ter essas 2 asas para voar. Então, eu me senti, justamente por estar nesse grupo, muito feliz. Eu posso mostrar para eles que existe também um outro lado, que é o lado da criatividade, de você se abrir, de você se relacionar, de você improvisar. Quem não precisa de improvisação hoje dentro das organizações? Todo mundo, né? Então, assim, esse lado certinho, ele não é do improviso, ele é do planejamento. Mas o outro lado, do lado direito do cérebro, é de improviso, é de criatividade. Então, a minha missão é trabalhar com os 2 lados. E aí eu vi ali uma oportunidade, mas assim, cá entre nós, foi assim, uma ducha de água fria. Você entrando no hotel, a pessoa já começa. Não, porque esse não. E aí tem um cara lá, que esse cara aí, então é tão resistente. Inclusive, e aí você vai tendo que receber isso, digerir para estar num lugar, num estado... E não atrapalhar a sua frequência. Exato, num estado... então, você o tempo todo, é muito importante, e eu pratico o que prego. Isso eu posso te garantir. Eu sou a maior cobaia de tudo que eu trago como a minha metodologia de trabalho. Eu já apliquei em mim antes, e nas pessoas que eu conheço, e sabe, eu tenho coragem de trazer algo assim fresquinho, novinho, que eu estou trabalhando comigo mesmo e trazer essa oportunidade para as pessoas, porque eu tenho um amor enorme ao aprendizado, eu estudo muito, mas eu pratico. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você diria para alguém que está se sentindo estagnado na carreira profissional e está buscando, enfim, uma mudança significativa? Primeiro, autoconhecimento, autodescoberta. Vamos ver quem você é, porque a vida muda muito. A gente muda muito e, às vezes, numa época da vida, aquilo é importante para você e aí muda, muda o contexto, mudam as condições e você, de repente, se descobre perdido e sem saber para onde ir e, às vezes, sem saber quem você é. Porque e que sente que está faltando alguma coisa, né? Então, nessa hora, primeira coisa é entender quem é você nesse momento da sua vida. O que é importante para você agora? Quais são as suas necessidades? Quais são os seus talentos? O que você quer fazer com os seus talentos? Que não basta ter talento. Você precisa fazer o talento acontecer, né? Talento sem esforço, dedicação e energia investida
é potencial desperdiçado. Então, assim, qual é o seu chamado para agora? E não pensa tão grande, não, porque a maior questão dessa geração até, assim, né, sempre coisas grandes, o que eu vim fazer, a minha vocação, o meu propósito. Vamos começar pelo chamado. O que está te chamando agora? Estou vendendo uns imóveis que a minha irmã trouxe para mim, que... Vai nesse chamado. Aí, o que te chamou mais para frente? A partir daí eu comecei a entender que eu consigo modificar a vida das pessoas trazendo um lugar maravilhoso para elas morarem, trazendo um ambiente onde elas vão construir a sua família. Isso está aquecendo a minha alma, começa o meu olho brilhar. Então, assim, não é assim, eu vou lá para o propósito direto. Não, vai experimentando, vai atendendo seus chamados. Uma coisa pequena, às vezes, pode se transformar numa grande missão sua de vida. E, às vezes, quando a pessoa se sente também estagnada, pegar um caderno e anotar de um lado, assim, quais são seus pontos fortes, você mesmo anotar, né? E quais são seus pontos fracos, que precisam ser renovados. Uhum. Também ajuda a dar clareza, porque, às vezes, a pessoa se sente estagnada porque ela está olhando só para um foco. Exato. E talvez ela tenha muitas outras coisas que ela possa fazer que vão dar energia, alegria, né? E ela está se concentrando em algo que ela está cansada já. É. Então isso cria uma estagnação mental. Exato, né? Exato. E ela fica restrita àquele mundinho ali, enquanto que o mundo tem infinitas possibilidades. Porque a guerra começa na mente. Né? A maior guerra. É isso aí. Bom, agora vou à pergunta final. Tá. Né? E, como eu te falei, é uma pergunta que hoje pode ser uma resposta, amanhã, daqui a um ano é outra, porque a cada momento da nossa vida a gente vai mudando a nossa forma de olhar. Mas, para essa mulher tão empoderada, o que é o poder para você? Poder é você impactar as pessoas de uma forma positiva, para mim. Que seja uma pessoa, mas que você possa trazer uma janelinha, que ela possa ver um pouco mais de possibilidades para a vida dela e, com isso, acreditar mais que vale a pena viver. Isso aí. Muito obrigado, Celina. Bom, nosso episódio vai chegando ao fim. Agradeço você que assistiu o nosso episódio completo. Depois também terão os cortes no Instagram, no YouTube. E espero que a gente tenha passado bastante informação positiva, alegria, e ver que é exatamente isso. A gente precisa se desenvolver como humanos, não só se desenvolver como profissionais, para que a gente possa ter uma vida realmente alegre, possa realmente transformar outras vidas. Obrigado, Celina. Obrigada a você. Um abraço. Tudo Mulheres de bom. empoderadas. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.